Muito bem, nós começamos o Encontro Saudável dessa semana falando sobre a campanha do Setembro Verde, que é, na verdade, uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, visando conscientizar as pessoas para os riscos do câncer coloretal. E para falar sobre isso, eu trouxe uma autoridade no assunto, que é o médico coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, o Dr. Univaldo Sagai, que a gente carinhosamente chama de Dr. Sagai. Tudo bem, Dr. Sagai? Tudo bem, Sarai, tudo bem. Que bom que o senhor pôde vir para falar sobre essa campanha da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, que muitas pessoas não conhecem ainda, porque ela é nova, né? E que é, na verdade, um alerta à população sobre os riscos do câncer coloretal. Essas ações, Dr. Sagai, feitas em parceria com a Abrapress, que é a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino, que o senhor conhece muito bem, estão ocorrendo em 4 capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. O senhor não acha que ficou restrita essa campanha? Né, já que eles estão levando, inclusive, o intestino gigante, que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui em Cascavel, quando a Gastroclínica trouxe, eu acho que foi em 2013, o intestino gigante, e hoje a gente está vendo essa exposição em apenas 4 capitais brasileiras, né? Como é que o senhor vê essa questão dessa campanha? Então, essa campanha realmente tem um valor imenso, porque tem 2 pontos muito interessantes no câncer coloretal. Primeiro, que é o câncer mais prevalente no aparelho digestivo. E é o câncer que mais está aumentando a incidência na população. E por outro lado, é o câncer que mais é possível se prevenir. É o câncer que 80% é prevenível. Você pode evitar essa doença antes de ter o câncer. Então, essa campanha é fundamental, é muito importante e deveria realmente ser para todo mundo, não é só para as capitais, né? Mas eu acho que é por questão de estratégia, dificuldade também, porque a Abrapress é uma sociedade que eu sou um dos fundadores, com a doutora Angelita, ela que criou, mas ela convidou todos os coloproctologistas do Brasil inteiro, e eu sou um dos membros fundadores que a gente teve essa ideia para criar exatamente para prevenir o câncer do colo e do reto, né? E a Sociedade Brasileira de Coloproctologia associou com a Abrapress para fazer essa campanha. Essa campanha, inclusive, é mundial, mas no Brasil ela precisa ser muito mais divulgada, né? E nós, aqui em Cascavel, no Oeste, com o alcance da nossa formação, com o seu trabalho, a gente também quer entrar junto, não é só nas capitais. A gente quer mostrar que no interior também é possível se prevenir, falando dessa doença muito importante, muito prevalente, muito mutiladora e muitas vezes fatal para as pessoas. Então, nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Que bom, Dr. Sagai. As pessoas podem saber que o câncer coloretal tem início com um pólipo benigno, mas eu quero que o Dr. Sagai explique para a gente como é que ele se desenvolve e em quais circunstâncias ele pode realmente chegar a um câncer. Então, é um câncer que a gente chama assim, ele aparece assim, sem uma explicação e na maioria das vezes, né? 85% ela aparece na população pelos hábitos ambientais, pelo estresse da vida, alimentação, exercício, essas coisas. E 15 a 20% é hereditário. Então, algumas pessoas têm histórico familiar. Essas pessoas têm que se cuidar mais, porque essas pessoas que têm histórico familiar, elas têm uma tendência a ter mais chance de câncer e mais jovem. São os pólipos, a síndrome de Lynch, né? Então são grupos que têm um histórico familiar. E outro grupo é o câncer incidental, né? Você não tem história nenhuma, você está na vida, de repente você começa a ter algum sintoma no intestino e de repente vai fazer um exame e já é um câncer. Então são esses 2 grupos. Esse grupo incidental, aí já entra um pouquinho também o aspecto de vida, né? Ela tem mais chance em pessoas que, por exemplo, comem menos fibras, menos frutas, verduras, pessoas que comem muita carne, muita gordura, muita conserva, bebida de álcool, fumante, pessoas mais obesas, sedentárias, né? Corantes, né? Aqueles conservantes também tem muito a ver com isso. Então, esses pequenos delitos que a gente faz do dia a dia, a soma disso faz com que você tenha mais chance. E como esses delitos, essa falta de cuidado, esse estresse,
essa alimentação cada vez está aumentando na população, cada vez mais a gente come mal, vive mal, se estressa muito, come muito fast food, esse câncer está aumentando mais. Então, por exemplo, nas grandes capitais, em grandes centros, em regiões onde tem muitos alimentos fast food, muitas lanchonetes, muitas frituras, essa região é que tem aumentado mais. Muita carne, e a carne hoje tem vários tipos, né? Conservado, defumado, né? Enlatado, salgado. Então, esse tipo de alimento também tem favorecido a isso. E concomitante também a isso, o hábito da gente. Nós, como a gente vive muito correndo, a gente não tem o hábito de ir no banheiro. Então, às vezes, a gente tem necessidade de ir no banheiro e a gente controla isso para ir para casa, ir num ambiente melhor. E isso vira um hábito. E você começa a prender o seu intestino e a prisão de ventre, né? A falta de fazer as necessidades fisiológicas, aquele resíduo alimentar que fica no intestino, ele é tóxico para o intestino. Né? Ele tem toxina, porque o alimento que a gente come, o organismo aproveita as coisas boas, as coisas ruins, ela tem que ser eliminada. Tem que ser eliminada, só que tem que ser eliminado naturalmente. Só que as pessoas ficam segurando aquilo. E segurando aquilo fica em contato com o intestino, agredindo o intestino. E isso favorece a agressão, e essa agressão favorece a mutação, e essa sequência de mutação é que vira um câncer. Então, tem tudo isso que faz com que essa doença hoje seja muito prevalente, muito frequente, está aumentando e principalmente está acontecendo em pessoas assim, muitas vezes muito jovens. E se eu perguntar, pode ocorrer em qualquer idade, doutor Sagai? Em qualquer idade. Por incrível que pareça, hoje nós estamos descobrindo câncer na faixa dos 30, 40 anos, com certa frequência. Porque quando a gente fala em câncer, a gente pensa em câncer em velhos. Mas não é uma realidade tão absoluta assim. Hoje nós estamos vendo muitos cânceres em jovens. Puxa vida. Então, Sagai, o que te levou a estudar, a se dedicar mais na área da oncologia? Que a gente sabe hoje que o senhor se dedica muito a essa questão do câncer do aparelho digestivo, né? O que te levou a essa área específica? Bom, a minha área tem muitas doenças, né? Muitas doenças. E a maioria, graças a Deus, são doenças benignas, doenças assim que a gente consegue tratar, ou às vezes trata com medicamentos, com educação ou com cirurgia, né? Mas tem algumas doenças que têm um potencial já muito mais grave de levar a uma cirurgia muito grande e às vezes levar à morte, né? Então, na minha área, o grande desafio do aparelho digestivo realmente são as doenças mais graves, que são os cânceres. E como eu sou especialista em aparelho digestivo, que inclui todo o trato gastrointestinal e o intestino, é lógico que eu tenho que ser sabedor do câncer. E o que tem o câncer? O câncer, à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo melhor o câncer, o comportamento dele. E muitas vezes, nós gastro, a gente trabalha muito na área de prevenção e da cura, né? E a cura dos cânceres hoje está ficando cada vez mais estratégico. O câncer hoje não é assim, todo câncer se trata igual. Cada câncer se trata de um jeito, né? Então, e isso exige estudo, aperfeiçoamento, equipamento, muita dedicação. Conhecimento. E isso é um desafio para a gente. Então, isso me atrai muito, porque eu sou um cara que gosta de desafios, eu sou um cara que sempre quis ser cirurgião, né? Então, eu tenho... assim, tá no sangue. Tá no sangue, já, né? que eu desde de menino eu queria ser médico, queria ser cirurgião, né? E a cirurgia, essas doenças graves, às vezes exigem cirurgias muito delicadas, muito complexas, muito grandes, e é o que eu me preparei, me preparo e estou preparando para isso. Então, isso faz com que eu me interesse muito nisso. E também eu vejo que essa aplicação desse conhecimento faz muita diferença para o paciente. Só para você ter uma noção, um câncer do aparelho digestivo, operado por um cirurgião, sem formação no câncer, essa pessoa tem 20% menos chance de curar, 20% a mais de morrer, de problema. E um especialista nisso, ele cura 20% a mais que um cirurgião
que não tem essa qualidade. E eu diria mais, se o cirurgião for hiper especializado, hiper preparado, ele consegue curar mais do que 20%. E o mais interessante disso, Soraya, é que a gente consegue curar com menos agressividade, com menos traumas, com menos sequela para o paciente. Por quê? Você vê um câncer do intestino. O câncer do intestino, o grande problema do câncer do intestino não é só curar o câncer. Às vezes você cura, mas você deixa uma pessoa com colostomia para sempre, ficar com bolsinha para sempre. Uhum. Ou deixa a pessoa incontinente, deixa a pessoa tendo que usar forro, não consegue controlar o cocô. Uhum. Ou deixa a pessoa impotente, com problemas sexuais, deixa a pessoa com problemas urinários, problema de dificuldade de controlar a urina. Para curar desse câncer, muitas vezes esse paciente tem um sacrifício de ficar com essa sequela. Compromete isso. Uhum. E essa sequela, essa cura com qualidade, hoje a gente sabe que a cirurgia moderna, a cirurgia tecnológica, a cirurgia bem elaborada estrategicamente, você diminui essa chance drasticamente. Então, por exemplo, no homem, uma impotência, uma colostomia, isso é uma situação assim, para a pessoa que tem isso, é uma situação assim, extremamente assim, sofrido, né? A pessoa vai sofrer o resto da vida com isso, né? E se você tem hoje tecnologia para fazer e para evitar, por que não usar, né? Até o corte, hoje não precisa cortar mais o abdômen para operar o câncer. Alguns cânceres sim, quando está muito avançado, em certo lugar. Mas a maioria dos cânceres do aparelho digestivo, a gente cura o câncer, estou falando de câncer da população, a gente cura ou com endoscopia, que não precisa nem operar. Nenhum tipo de corte, nenhum tipo de ou com as cirurgias pelo orifício natural. Hoje nós temos aparelhos que chama TEL, que a gente coloca pelo ânus e tira tumor no intestino ali embaixo, pelo TEL, sem... Que espetáculo. Ou pela laparoscopia, só com furinhos, né, no abdômen, e tira, e a qualidade interna da cirurgia que ele dá lá dentro é muito diferente de uma cirurgia cortada, porque quando você entra com o aparelho, com a tecnologia, você entra com a tecnologia que existe. Por exemplo, a imagem, né, nós estamos sendo filmados agora. Você vê a alta definição dessa imagem. E você pega, ali tem uma lente naquela filmadora. Então aquilo você pode dar um zoom e aumentar. Olha, tem lá dentro da barriga tem uma... Tudo isso é possível na cirurgia por tem vídeo. lá uma imagem meio suspeita. Você pega e aproxima a câmera, faz um zoom, aquela imagem fica nítida. Opa, isso é isso, não é aquilo que eu pensava. Né? Tem um vaso, se eu cortar aquele vaso vai sangrar. Então eu chego ali e olho, está batendo, está pulsando. Então eu evito acidentes. Né? Tem um nódulozinho pequeno ali, opa, vamos lá tirar. Enquanto que quando você corta aqui, você coloca o afastador, você não consegue colocar o rosto dentro do abdômen. Então você tem que fazer um corte muito grande, alguém apresentar para você e você enxergar com seus olhos. Você não usa lente de aumento, essa tecnologia, entendeu? Então, a questão da imagem na cirurgia mudou muito. Não tem comparação. Fora isso, tem a tecnologia dos bisturis. Antigamente falava só de bisturi elétrico. Elétrico é a base de eletricidade. Sim. Hoje fala assim laser, ultrassônico, né, em argônio, em várias outras tecnologias que a gente se aplica ali dentro. Né? E também está chegando o robô, que é o computador entre você, o paciente, vai existir um computador que ele vai ajudar a você ser mais preciso, mais detalhista, mais qualificado, tirar... Essas são as boas notícias da medicina. Mas a gente vai falar de Cascavel. Hoje, essa tecnologia toda que o senhor explanou aí, ela já está disponível em Cascavel, tirando a cirurgia robótica, que nós ainda não temos. Todas. A cirurgia laparoscópica, Cascavel, hoje, sem dúvida, em termos de Brasil, em termos mundial, em termos de cirurgia do aparelho digestivo,
nós somos top. Top, sim, comparado a qualquer centro do Brasil e fora. Raras exceções, algum lançamento, alguma novidade que a gente não tem aqui. Mas, do ponto de vista cirúrgico, nós somos, assim, em termos de equipamento e em termos de preparo profissional, realmente a gente está num nível muito alto, porque nós somos um dos pioneiros nessa área, a nível do Brasil e a nível mundial. Que bom. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, feita no ano passado, era de 15.070 novos casos de câncer de cólon e reto em homens, aqui no Brasil, e 17.530 em mulheres. Esses valores correspondem, segundo o INCA, a um risco estimado de 15,44 novos casos a cada 100 mil homens e 17,24 novos casos a cada 100 mil mulheres. O câncer coloretal, Dr. Sagai, é o terceiro mais comum entre homens e mulheres, excluindo o câncer de pele. Por que esses números estão aumentando e são maiores, segundo o INCA, entre as mulheres? Olha, o INCA deu uma estatística nacional. Isso. Tá? Agora, se a gente separar o Brasil em regiões, isso muda. É um detalhe que eu estou lhe falando. A região sul, sudeste, que é uma região mais rica, onde tem mais carne, tem mais massa, as pessoas vão mais em fast food, tem um poder aquisitivo melhor, o índice de câncer nessa região está mais próximo dos Estados Unidos do que da África, da Ásia. Nos Estados Unidos, esse índice de 15, 17 é para 40, próximo de 40. E lá também tem regiões que tem. E o nosso índice aqui no sul, existem alguns trabalhos localizados, que está na faixa de 25, 30. Entendeu? E a nossa região aqui é uma região de a gente não tem esse levantamento aqui ainda. Mas com certeza é muito mais do que 15 e 17. Tá? Então isso é um alerta para a nossa população regional aqui. Tá? Então isso eu falo para a nossa população se alertar mais, porque o índice aqui é bem mais alto. Segundo lugar, por que dá em mulheres? Porque as mulheres, elas estão criando cada vez os hábitos dos homens. As mulheres querem ser iguais aos homens. Então elas se alimentam igual aos homens, bebem igual aos homens, fumam igual aos homens. Tá? O que já está tudo errado, né? E se estressa igual aos homens. Só que as mulheres, quando elas saem de casa, ela não tem a qualidade dos homens lá fora. Porque quando o homem vai trabalhar, vai no banheiro, qualquer lugar faz xixi, qualquer lugar faz cocô e ponto. E o homem, ele tem esse costume já. E toda a estrutura de trabalho, em empresa, em comércio, em fábricas, é estruturada para homem, não é para mulheres. Então, quando as mulheres vão para fora, o que elas fazem? Elas não fazem cocô lá fora, elas fazem cocô em casa. Mas quando ela sai de casa, ela sai apressada. Então, de manhã, nem pensar para dar tempo de fazer cocô. Tem que cuidar do marido, do filho, da casa e tem que preocupar com o trabalho. Vai trabalhar. Quando chega em casa, de volta, o que ela vai preocupar? Com a casa, está com a comida, com os filhos, com o marido, com o cachorro, com a casa limpa. E lá no final da meia-noite é que ela vai pensar em ir no banheiro, na hora do banho, essas coisas. Essa hora, muitas vezes, a vontade de ir no banheiro, essas coisas já passou. Então as mulheres são muito mais obstipadas do que os homens. Muito mais com o intestino preso, que é aquilo também que eu te falei no começo, que o cocô é um resíduo, é resíduo tóxico. É a sobra das coisas que não servem. Fica ali em contato com o intestino. Fica 1 dia, 2 dias a mais, na média, do que o homem. Então, isso tem um fator diferencial. Porque se fosse igual ao homem, ela ia ter incidência igual ao homem. Porque geneticamente é igual, alimentarmente é igual, os hábitos são iguais. Só que as mulheres têm, de diferencial com o homem, esse hábito de menos frequente fazer cocô no banheiro, tá? Soltar pum e fazer cocô, né? E educacionalmente, a mulher ela é muito mais controlada, muito mais educada. Cultural isso. Então, nós precisamos estruturar as condições de trabalho para as mulheres lá fora e a mulher tem que conscientizar que coisa ruim tem que soltar, não pode ficar segurando ali porque não tem sentido nenhum. Olha que observação importante. Eu aposto que você que está em casa não pensou nisso ainda. Hein? Não, e tem outro dado. E isso é anatômico, isso é na formação do corpo, que é importante também.
falar isso porque a mulher... Por que a mulher consegue segurar mais cocô que o homem? O homem segura o cocô também. Nós também seguramos. Mas a gente não consegue segurar tanto quanto a mulher. Então, se a gente não faz de manhã, faz à tarde. Se não faz à tarde, faz à noite. Mas dificilmente a gente vai segurar para outro dia, para 2 dias depois, 3 dias. Tem homens que faz isso, mas na média ele tem mais dificuldade para segurar. Por quê? Porque o reto, o intestino, é um órgão elástico. Ele armazena e dilata. Só que a mulher ela tem uma pelve maior. Então, possivelmente o intestino dilata mais para segurar mais cocô. Segundo lugar, a parede, o reto, porque o reto é o órgão estratégico para fazer cocô. Então o reto, ele no homem, ele é na sua parede lateral, ele tem consistência dura. Tem o osso atrás, o sacro, o cóccix, na frente tem a próstata, a bacia do homem é pequena. Então o cocô chegou ali, começa a chegar cocô, ele tem que soltar porque ele passa mal. A mulher, não, tem a pelve grande, na parede anterior do reto é a vagina, que é outro órgão oco. Então o reto dilata muito do lado da vagina. Então as mulheres que são obstipadas, ela forma uma dilatação na frente, ali na vagina, e essa dilatação chama-se retocele, que é um problema muito comum nas mulheres. Tá? Por outro lado, elas têm o trauma da gravidez, do neném. Que ela também, o neném quando encaixa na pelve, ela comprime os músculos, os nervos e ela relaxa tudo, ela dilata tudo, às vezes ela até fere os nervos e os músculos, então perde a sensibilidade. A mulher fica menos sensível quando o cocô chega ali, então ela não percebe, tem que chegar muito cocô para ela perceber que tem cocô, e o homem não. Entendeu? E às vezes isso acontece, esse trauma de parto, dela perder totalmente a sensibilidade. Às vezes até tem dificuldade para segurar cocô, até escapa cocô, escapa pum, porque esse trauma foi tão grande que machucou os nervos e o músculo. Né? Então tem o fator tamanho, o fator vagina ali que tem um espaço para crescer e tem um fator trauma da gestação, da gravidez. Quantos detalhes, então, a mulherada tá... A mulher, então, além do câncer, ela tem as doenças funcionais da própria mulher. Então a doença pélvica intestinal em mulher é muito mais comum do que no homem. Então, Sagai, voltando agora para a questão do câncer coloretal, quais são os tipos de câncer coloretais que existem? Basicamente tem 2 tipos de câncer coloretal, tá? O mais comum é o adenocarcinoma, que é o câncer que eu disse para você, ou ele é incidental ou é genético, tá? Lógico, esse câncer ele tem subtipos, eles variam desde pouca agressividade até muito agressivo. Né? Então isso é o estudo histológico e comportamento do câncer. Mas esse grupo chama-se adenocarcinoma. Por isso que hoje, quando a gente estuda esse câncer, a gente estuda também o comportamento do câncer, como é que ela se cresce, ela divide, qual é o ponto onde ela é mais maligna para montar a estratégia de retirada da doença cirúrgica e da quimioterapia e radioterapia, tá? Então, por exemplo, o câncer do reto, se ela for muito avançada, a gente usa muito o recurso da radioterapia para ajudar a curar, tá? E do intestino, a cirurgia e a quimioterapia. Do reto, a cirurgia e a quimio e radioterapia, mas a radioterapia tem um comportamento muito grande nisso. Agora, tem outros cânceres muito raros, né? Giste, linfoma, que são cânceres raros que estatisticamente ele é pouco significante nas pessoas. E tem o câncer do canal anal, do ânus, que é um câncer que está aumentando muito. Foi bom você perguntar quais são os tipos, por quê? Porque aí o câncer do ânus é um outro tipo, não é o adenocarcinoma, é o câncer espinocelular, é o câncer de pele. E é um câncer que está aumentando muito, porque a mesma origem do câncer do ânus é a origem do câncer do colo do útero. Que é um câncer que ataca as mulheres muito. E a origem desse câncer, a causa principal já não é a alimentação, é o tal do HPV. E o HPV hoje está muito comum nas mulheres e nos homens. Então o câncer do ânus, do canal anal, tem a ver com o HPV. Inclusive, na parte do aparelho digestivo, o HPV também tem muito a ver com câncer
da garganta, da boca e do esôfago, porque o HPV também está muito frequente nessa região, devido ao contágio. Por quê? Porque hoje a atividade sexual é liberada, né? Hoje, né? Então, o vírus da HPV, ele está frequente. Dissemina-se com muito mais facilidade. Antes tinha um certo controle. Isso, era mais vaginal ali, era uterino, né? Mas hoje já existe o hábito, essa liberdade, né? Que acontece, isso também tem o seu custo, né? Aumenta as doenças. Suas consequências, né, Dr. Sagai? Então ela é uma doença também conhecida como sexualmente transmissível, né? Então ela também tem isso. Dr. Sagai, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, que eu sei que se preocupa muito com a questão da prevenção, eu queria que o senhor deixasse aqui para encerrar o nosso bloco algumas dicas. Eu quero o conselho do especialista para o pessoal que está em casa, assim, brevemente, porque quando a gente torna mais simples a informação, as pessoas absorvem, acho que vivenciam com mais tranquilidade também. O que as pessoas podem fazer de imediato para, pelo menos, se prevenirem da questão do câncer coloretal? Então, a prevenção do câncer tem 2 etapas, tá? Uma é para você evitar o surgimento do pólipo, tá? Surgimento do pólipo que vai virar um câncer. Certo. Então, para evitar o surgimento do pólipo, muitas vezes não é possível, porque ela é incidental, ela vai acontecer na pessoa. Mas o que a gente pode fazer é retardar, deixar o pólipo acontecer quando a gente ficar velho, né? E bem velhinho de preferência, e, se possível, prevenir, tirar e não deixar virar câncer. Mas o que a gente está percebendo é que os pólipos estão cada vez vindo mais jovens. Por quê? Porque os maus hábitos estão cada vez mais já nascemos com mau hábito. Né? Então, a gente desde criancinha já temos os hábitos ruins que vão, no futuro, gerar pólipo e gerar câncer. Então, logicamente, o ideal era a educação. A primeira coisa é a educação. E na educação, que a gente fala de escola e tudo, deveria ter uma educação comportamental, alimentar, ter mais atividade física, né? Uma educação física nas escolas hoje virou, né, história, né? Porque questão secundária, então, né? Deveria ser questão primária. A alimentação, os lanches nas escolas, né? Porque hoje as crianças comem na escola. Também já deveria estar embutido essa educação alimentar, atividade física e alimentação, tá? Que é um ponto básico, né? Fora isso, eu disse para você que as empresas, o trabalho, o comércio tem que ter banheiros adequados para todos, não só para os homens, né? Com qualidade, com duchinha, com papéis, com higiene, assim, para que todos tenham confiança de frequentar esses lugares e em números adequados, tá? Então isso faz parte. E as mulheres, principalmente, conscientizar que a fisiologia tem que ser respeitada, mesmo com o filho, o marido, o trabalho, senão ela vai pagar caro com a sua saúde. Tá? Então isso aí é fundamental. Mas eu sei que é difícil isso. Apesar da gente tentar fazer, a gente não vai fazer 100%. E de falarem bastante sobre isso também, Isso não né? vai fazer. Então o que está acontecendo? A medicina está entrando firmemente nisso, em cima de prevenção, através de exames. Então, outro quadro é que as pessoas têm que ir no médico. Qualquer sintoma, qualquer problema, tem que ir no médico. E mesmo aqueles sem sintomas, chegou uma certa idade, vai fazer sua prevenção. E a prevenção não é, você faz prevenção. O homem é assim, você faz prevenção. Ixi, está em dia. O que você faz? Eu faço PSA, colesterol, diabetes e faço avaliação cardiológica. Ele acha que câncer só dá em próstata e vai morrer só do coração. Próstata, o índice de morte de próstata do homem é lá embaixo. Morre muito mais do aparelho digestivo, de pulmão, do que de próstata. Mas eles acham que prevenir na próstata. A mulher, nossa, eu estou protegido, porque eu faço mamografia, Papa Nicolau e faço colesterol e diabetes. Tudo bem, é uma parte. Mas o aparelho digestivo é outro assunto, né? Então, tem que fazer uma prevenção completa, desde a cabeça até o pé, né? E no meio disso tem o aparelho digestivo, que na soma dos cânceres do aparelho digestivo é um dos que mais matam a população, é um dos mais fatais, é o câncer um dos mais maligno, mais fatal e prevalente. Se você somar os cânceres do aparelho digestivo, do esôfago, do estômago, do duodeno, intestino, reto, ânus, pâncreas, fígado, vesícula, se você somar isso aí,
Isso aí dá igualzinho a próstata, igualzinho a mama e o útero. Só que na soma de quem morre de câncer do aparelho digestivo, quem morre de câncer de mama e de útero, do aparelho digestivo morre muito mais. E de próstata nem se conta. É muito maior. Entendeu? Então, o câncer do aparelho digestivo, na média, 50% morre de câncer. Descobre o câncer e morre. A próstata, 10, 15%. Mama, útero, está em torno de 20, 30, mas pessoas, hoje cada vez mais a prevenção estão vindo, então menos. Então, prevenir antes do pólipo, e se não deu, vai no seu médico e faça exame. E vai no especialista. Não é só ir no ginecologista e cardiologista, vai lá no seu gastro. O gastro também sabe prevenir câncer do aparelho digestivo. Então, e hoje existem exames que são, gente, é o que tem de melhor. Endoscopia e colonoscopia, você poder cortar o mal pela raiz e não fazer, não tem desculpa, né, doutor Sagai? Exatamente. Doutor Univaldo Sagai, muitíssimo obrigada por sua presença. Eu sei que o seu tempo é escasso, mas eu tenho certeza que essa sua vontade de informar a população, ela é prioritária na sua vida, né? E o nosso canal agradece muito. Sucesso e sorte para o senhor, muita saúde também. Que o senhor continue aí, ó, firme no propósito de informar a comunidade, de ajudar os seus pares e de levar a informação mais direta e mais clara possível para os nossos telespectadores. E tudo isso para você e principalmente para as pessoas, né? A população que merece ter tudo isso que você falou que eu mereço. Tá? Que Obrigado. bom, doutor Sagai.